Amém, graças ao Senhor. Esse, irmãos, é o desejo de Deus. Agora, na experiência de João Batista, né, como nós vimos aqui na leitura e vamos ver também durante a mensagem, ele tinha falado essa palavra, mas para João Batista isso não foi algo prático. Embora João Batista tenha falado que convém que Cristo cresça e que ele diminua, ele acabou caindo numa situação onde ele não permitiu que Cristo crescesse na sua vida. Cristo, irmão, ele vai crescer, né? Já cresce, continua crescendo e continuará crescendo por toda a eternidade. Mas o ponto aqui é que Cristo precisa crescer na minha vida. Fala assim, Cristo precisa crescer na minha vida. Amém. Senhor Jesus, não sei se vai dar tempo, né? Falar porque essa mensagem essa semana praticamente ela foi dividida em dois pontos, né? Essa parte principal que tem como título, nós já lemos, baseada aqui em João capítulo 3, e o irmão também iniciou, né, e atual 3 vezes no alimento diário, mostrando essa nova visão, essa revelação que o Senhor tem nos dado acerca da experiência de Caim. Até o 5, diz assim: Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. Senhor Jesus, nós já ouvimos, né, nós que reunimos na igreja, já ouvimos várias vezes esse relato bíblico e também já recebemos muita revelação e muita luz diante do Senhor e muita explicação também. O que foi que levou ali o Senhor não aceitar primeiramente Caim e depois a sua oferta? Mas o Senhor, irmãos, constantemente o Senhor tem nos dado mais revelação. E essa semana o Senhor estava mostrando para nós o problema aqui, né, de Caim. Eu não sei os irmãos, mas antes de crer no Senhor, eu já tentava ler a Bíblia. Eu lembro que há algum tempo, não sei se, acho que há 20 anos atrás ou mais, passou um pessoal aqui distribuindo umas Bíblias em azul com o Novo Testamento. Não sei se vocês lembram. E quando eu adquiri, né, aquele Novo Testamento, eu passei a ter assim um interesse. E depois procurei outras Bíblias, né, para ler. E essa parte aqui, embora eu acho que quase todo mundo já leu, até porque quem tentou ler a Bíblia, né, logo no início. Se você não conseguiu ler até Gênesis capítulo 4, e não conseguiu ler quase nada da Bíblia. E é uma parte que, embora a gente aceite, por crer que Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, a gente até aceita. Mas seja sincero, você consegue entender como é que Deus não aceita ali a oferta de Caim? O que é que tinha de errado? Aos olhos humanos, né? Imagina a cena, está lá o Senhor Deus, e de repente chega Abel, né, com a sua oferta, e depois vem Caim, e Caim ele trabalhou. Agora você imagine mais, você vendo, né, toda a trajetória ali de Caim. Era uma situação em que a terra era amaldiçoada, o próprio Deus amaldiçoou a terra. E ali a terra ia produzir apenas cardos e abrolhos. Não era para produzir frutos. Mas Caim provavelmente trabalhou tanto, né, que daquela terra ali ele fez produzir frutos. Agora imagine, ele trabalhou muito e desses melhores, de todos os frutos ele pegou o melhor e ofereceu para quem? Para o Senhor. Agora imagine, né? O que é que há de errado em você oferecer o melhor para o Senhor? Graças ao Senhor, irmãos, que Ele tem nos dado revelação. Nós também já vimos, né, o exemplo de Lúcifer, Ezequiel capítulo 28. Senhor Jesus. Eu vou adiantar aqui, saltear alguns versículos. O 12 diz assim, 28, 12.
filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. O caminho de Lúcifer, ele foi criado de maneira perfeita. Como a gente não tem tempo para ler todos os versículos, né? Mas Ezequiel e Isaías também mostram, né, que Lúcifer ele se destacava de toda criatura. Era um ser ali excepcional. E qual foi o caminho que Lúcifer trilhou? O caminho do orgulho. Então ele se orgulhou. E esse, irmãos, é o grande problema que está aqui, né, escondido, e que nós, antes de ter essa revelação, não víamos que era um problema na situação ali de Caim. O grande problema de Caim, sabe o que foi? O orgulho. E o nosso grande problema, muitas vezes, sabe o que é? O orgulho. O orgulho, irmãos, ele gera em nós o sentimento de superioridade. E muitas vezes você se orgulha de algo, mas tem alguém, e sempre tem alguém que é superior a você. Independente do que você faça de bom, sempre tem alguém melhor do que você. Eu sempre falo isso com Israel, eu digo a ele, né? Quando a gente vai assim ficando um pouco mais velho, você vai adquirindo algumas experiências. E eu também já fui jovem, né? Já fui adolescente, e eu lembro das besteiras que eu fazia por querer muitas vezes aparecer. Irmãos, mas todas as vezes que eu tentei aparecer, as coisas só deram errado. Sabe o que é isso? É o resultado do orgulho. O orgulho, ele gera também a inveja. Por você se orgulhar e você não aceitar que ninguém pode ser superior a você, quando você vê alguma possibilidade de alguém superior, você já fica com inveja. E a inveja, consequentemente, né, ela traz consigo também o ódio. E o ódio não tratado resulta em homicídio. Na situação aqui de Caim e Abel, foi fisicamente. Vocês conhecem, né? Eu acho que todos conhecem a história. Caim chegou lá, ofereceu ao Senhor, o Senhor não aceitou, e ele se irou contra o seu irmão. Que culpa Abel tinha de Deus não aceitar a oferta de Caim? O que o Senhor falou para ele? Se procederes bem, é certo que serás aceito. Então Abel não tinha culpa do procedimento orgulhoso de Caim, mas mesmo assim a inveja gerou ódio, e o ódio não tratado gerou o primeiro homicídio registrado na Bíblia. O nosso viver, irmãos da igreja, ele é repleto de situações e que muitas vezes nós até podemos matar uns aos outros. Graças ao Senhor isso não acontece fisicamente, né? Pelo menos aqui no nosso meio o Senhor tem nos guardado. Mas nós sabemos, ou se não sabemos, precisamos saber, irmãos, todos nós temos esse elemento do orgulho dentro de nós. Eu já ouvi, né, algumas pessoas dizer que não tem orgulho. Não, eu, graças a Deus, não tenho orgulho. Eu, sinceramente, irmãos, isso é algo que entra no ouvido e sai no outro. Porque conhecendo a palavra, como o Senhor tem revelado para nós, todo ser humano é orgulhoso. Então, todos nós temos dentro de nós esse orgulho. E muitos têm habilidade. Isso é um fato. Lúcifer foi criado cheio de habilidade. No nosso meio mesmo, irmãos, tem irmãos que se destacam. Por exemplo, quem aqui consegue tocar melhor do que Sérgio? Sérgio tem habilidade. Embora muitas vezes, né, ele diga que não sabe, que toca mal. Mas o fato é que entre nós, né, terra de cego, quem tem um olho, é rei. Então, no nosso meio, Sérgio se destaca. Agora eu pergunto para você, tem algum problema Sérgio saber tocar violão? Não tem nenhum problema. O problema é quando essa qualidade, né, quando esse dom que Deus nos dá, ao invés de ser para nós servirmos ao Senhor, servirmos aos irmãos, nós acabamos usando dessa habilidade para se orgulhar. Melhores do que os outros. Irmãos, e esse não é o princípio de Deus. Quando Deus criou o homem, né,
a Bíblia mostra, acho que é lá em Hebreus 2:5, diz que fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, mas de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Olha aí o sentido desse versículo. Deus criou, criou ali Lúcifer como um anjo de luz, e a Bíblia mostra, que Lúcifer deu errado. Ele se orgulhou, se rebelou contra Deus e agora ele se tornou adversário de Deus. Na nossa lógica humana, não seria melhor Deus criar algo superior aos anjos? Aos nossos olhos humanos, para dar certo, não seria melhor criar algo superior aos anjos? Para derrotar Lúcifer e poder, executar o plano de Deus. Irmãos, mas o desejo de Deus, irmãos, nunca foi criar algo para que pudesse o ajudar, porque ele não tem força. Deus é infinitamente superior a tudo e a todos. Lá em Hebreus registra, como eu já falei, que o homem foi criado menor que os anjos. E sabe por que ele foi criado menor? É para que esse homem ele possa fazer a vontade de Deus, mas não baseado na sua capacidade. Esse homem possa fazer a vontade de Deus dependendo de Deus. Fala aí para o irmão do seu lado, irmão, você precisa depender de Deus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é um princípio. A gente precisa perceber que existem princípios na Bíblia que nós precisamos seguir e praticar para sermos felizes na nossa vida. Então, um cristão que faz a vontade de Deus, infelizmente nós temos aquele conceito errôneo de que alguém que agrada a Deus é alguém que faz coisas para Deus. Alguém que desagrada a Deus é alguém que não faz coisas ou faz coisas contra Deus. Não é esse, irmãos, o princípio. Não é fazer coisas para Deus. Caim, ele fez coisas para Deus. Ele pegou o melhor da terra e ofereceu a Deus. Mas mesmo assim ele não foi aceito. Então você imagina aí, se nós seguimos o princípio de Caim, eu agora vou fazer muitas coisas para Deus, mas se nós não consultarmos a Deus, não soubermos e principalmente não dependermos de Deus, será que essas coisas vão agradar a Deus? Com certeza não. Irmãos, existe hoje, dois princípios que nós podemos seguir. Na verdade, um é um princípio da bênção. O outro, irmãos, é o princípio, da maldição. Isaías 14, eu já tinha mencionado, vamos ler aqui. Isaías 14, do 12 ao 15. Senhor Jesus. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Esse, irmãos, é o princípio da maldição, o princípio do orgulho. Vocês percebem que não é uma questão de capacidade. Nenhum de nós aqui, irmãos, somos mais capazes do que Lúcifer. Hebreus registra, nós fomos criados por um pouco menor que os anjos. E isso generaliza os anjos. Mas dentre os anjos, Satanás, que antes era Lúcifer, ele era o principal deles. Mas o orgulho impediu, mesmo com muita capacidade, que Lúcifer agradasse a Deus. Por outro lado, nós temos o caminho da bênção, registrado aqui em Filipenses capítulo 2. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Filipenses capítulo 2, o versículo 5. Senhor Jesus. Capítulo 2, o versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Esse, irmãos, é o caminho da bênção. Você acha que quem era mais capaz? Satanás ou Jesus? Irmãos, sem dúvida, infinitamente Jesus é superior. Mas aqui mostra que ele a si mesmo se humilhou, a si mesmo se esvaziou. E quantas vezes, irmãos, nós alegamos que não servimos a Deus porque eu não tenho capacidade. Eu não faço isso porque eu não faço como o irmão fulano. Eu não vou falar porque eu falo muito ruim, eu não tenho palavras eloquentes, né? Irmão fulano, né, fala mais bonito. Irmãos, não é uma questão de capacidade, mas é uma questão de depender do Senhor. Esse é o princípio que Deus estabeleceu. É por isso que Deus ele não teve uma preocupação de criar o homem maior do que os anjos. Pelo contrário, ele criou menor que os anjos, mas para que o homem possa seguir esse princípio de dependência do Senhor. Senhor Jesus, João capítulo 5. Senhor Jesus, João capítulo 5, versículo 19, diz assim: Então lhe falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o Filho também semelhantemente o faz. Versículo 30, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro, e sim... Amém. Olha o que diz aqui nesse versículo. Na forma porque ouço, julgo. O segredo, irmão, de Jesus, sabe qual era? Ele ouvia o falar de Deus. Não tem como o ser humano poder agradar a Deus se ele não ouvir da parte de Deus o seu falar. É por isso que hoje, irmãos, há uma necessidade de que nós possamos andar juntos, né, junto com os irmãos, junto com o profeta, e ouvindo, né, constantemente o falar do Senhor. Não tem como você tomar uma direção, ou você ter uma direção na sua vida de algo que você não conhece. Quando você sabe o caminho, aí você tem como seguir o caminho. Mas se você não sabe o caminho, tem um ditado no mundo que diz, né, caminho de doido não tem errada. Qualquer lugar para doido dá certo, porque ele não tem um destino traçado. Tanto faz ir para um lado, como ir para outro. Hoje, irmãos, na vida da igreja, como filhos de Deus, se nós queremos seguir esse princípio, né, de Abel, princípio ali de obediência, o princípio de Jesus, de ouvir Deus e ter uma direção para a nossa vida, irmãos, é indispensável nós estarmos ligados à palavra profética. E o grande X da questão é que muitas vezes essa palavra, essa direção, ela vai contra, irmãos, o nosso comodismo, ela vai contra a nossa religiosidade. E quando isso confronta, irmãos, aqueles conceitos que nós temos, aí nós já começamos a pensar, será que essa é de fato a melhor direção? Será que esse é de fato o melhor caminho? E é aí, irmãos, onde surge a desconexão de Deus. É aí onde nós queremos tomar o nosso próprio rumo. E quando você toma o seu próprio rumo, lembre-se, existe o caminho da bênção, que é o caminho da obediência, e existe também o caminho da maldição, que é o caminho da desobediência. É o caminho onde você faz o que você acha que é melhor. É o princípio, irmãos, de Caim. Ele sabia que ele era bom em lavrar a terra. Ele sabia que ele era um bom agricultor. E o que foi que ele fez? Eu vou surpreender Deus nisso aqui que eu sou o melhor. E é por isso, irmãos, que hoje há tantos grupos cristãos. Hoje a gente estava lá na loja e Josivan estava lá e tinha uma pessoa questionando. Eu creio que Deus é um só. Agora, se Deus é um só, por que é que há muitos grupos cristãos? Há tanta divisão no meio do povo de Deus. Irmãos, é justamente isso. O homem, no seu orgulho, ele não quer seguir a direção de Deus.
Ele prefere identificar aquilo que ele é melhor, então ele vai lá e tenta servir a Deus baseado naquilo que ele acha melhor. E acaba, irmãos, vivendo uma vida, né, desencabeçada. E até faz muitas coisas para Deus. Só que vocês lembram lá de Mateus? Muitos, né, hão de dizer naquele dia: Senhor, nós fizemos tantas coisas, expulsamos demônios, e tal, e tal, e tal. Muitas coisas foram feitas. Mas é o que o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, não vos conheço. Vocês percebem a diferença entre fazer coisas para Deus simplesmente e fazer algo para Deus baseado na direção que Deus ele dá para a igreja? Como eu falei no início, né? São coisas que não vai ter lógica. Por exemplo, tem lógica os adolescentes aqui na frente, né, pulando. Muitas vezes tem convidados, né? A gente tem convidados hoje. A gente fica com o coração na mão. O que será que os convidados estão pensando? Porque a igreja, né, tradicional, o cristianismo tradicional, as pessoas sentam, né, chegam lá no culto, sentam, até cantam hinos, mas não é esse tipo de festa. Para quem não é acostumado, cansa. Não cansa não, você passar quase uma hora em pé, muitas vezes pulando com os gritos de guerra. Irmãos, mas fazer o que se essa é a direção que o Senhor está nos dando? Essa é a direção, irmãos, que está ganhando pessoas. Essa é a direção, irmãos, que está gerando vida na igreja. Então, vocês percebem por que é que nós não queremos? Porque o meu orgulho, ele quer fazer aquilo que eu sou melhor. Porque é que muitos ou alguns têm saído e não têm conseguido viver dessa maneira? Irmãos, porque é um viver simples. É um viver onde você não tem um destaque. Não é aquele viver onde você se destaca, só você dá a direção. O Senhor, irmãos, está nos dando a direção para que os jovens também possam conduzir. Aí você imagina alguns, né, com 20, 30, 40, 50 anos de vida de igreja, já estão acostumados, irmãos, com aquela posição. Já estão acostumados com aquilo que eles fazem, e fazem muito bem, por sinal, assim como Caim era o melhor da terra. Com certeza, irmãos, ninguém conseguiria fazer o que Caim fez na terra. Ninguém conseguiria produzir frutos, irmãos, tão maravilhosos como os que Caim produziu. E muitas vezes a nossa vida espiritual, mesmo fazendo coisas para Deus, ela está baseada nesse princípio. Eu até faço, mas eu faço aquilo que eu sou melhor. E a gente quer fazer o que é melhor, sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos mais preocupados com a glória dos homens. E quando você faz o que você é melhor, você é elogiado, porque você faz bem aquilo ali. Irmãos, mas o fruto daquilo que nós fazemos com orgulho não agrada a Deus. Pode ser uma grande obra. Quantos homens, né? Não estou aqui querendo acusar ninguém, o Senhor sabe, mas quantos homens, né? Grandes homens de Deus, que hoje, né, estão aqui na terra fazendo obras grandiosas e alegam que é para Deus. Quantos naquele dia, onde chegar lá, né, Senhor, eu fiz isso, e o Senhor vai dizer o quê? Para muitos, não vos conheço. Irmãos, então, que tal, né, nós abrimos o nosso coração para receber de Deus a palavra e seguir essa direção? Sabe, se eu não quero saber se eu não sei pular. Os irmãos, alguns eram colegas meus aqui, né, antes de eu começar a reunir, sabe, irmãos, eu nunca dancei numa festa. Eu tinha pavor de festa, porque eu ia para uma festa, doutor era meu colega de festa. Eu morria de inveja de doutor, porque doutor sabia dançar. Era dançarino do Arraiá Central. Onde ele chegava, ele dava um show, irmão. Ele tinha umas botas, umas calças boca de sino, que era um arraso. E a gente chegava na festa, eu acho que era eu e mais 2 ou 3, a gente ficava de braço cruzado, e doutor dançando lá. Era chamando menina, pegava uma, soltava, dançava com outra. E eu, né, nunca fui de dançar. Irmãos, mas por que eu não sou de dançar? Eu vou deixar de dançar aqui junto com os irmãos? Eu posso não ser o melhor, mas eu não preciso fazer isso, irmãos, para aparecer. Eu não estou vivendo a vida da igreja para dar um show. Eu não estou aqui, irmãos, para me apresentar para os irmãos, e nenhum de nós estamos aqui para isso. Nós estamos na igreja para servir ao Senhor. Então, se o Senhor dá determinada, se é para dançar, irmãos, eu vou dançar. Se é para pular, eu vou pular. O que eu não quero, irmãos, é seguir o princípio do orgulho
e me apegar a fazer coisas para Deus, mas apenas aquelas coisas que eu sou bom para ganhar a glória dos homens, e chegar naquele dia, irmãos, ouvir da boca do Senhor, não vos conheço. Ou seja, eu não aprovei nada daquilo que você fazia. Irmãos, vamos seguir o caminho da simplicidade, amém? Senhor Jesus, vê se eu consigo adiantar aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 2, Senhor Jesus, Êxodo capítulo 3, o versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Esse acontecimento aqui, nessa história aqui de Moisés, está relacionada também, né, com esse relato aqui de Gênesis. Moisés, ele foi chamado pelo Senhor, né, naquele momento, e quando ele chegou ali no monte, naquela situação, havia uma sarça, e ela estava em chamas. A sarça estava em chamas, imagina um arbusto, né, em chamas, mas a Bíblia registra que a sarça ela não se consumia. Como é que tem lógica uma sarça, né, queimando e não se consumir? Quando a gente, por exemplo, quer fazer um fogo, quando o carvão, né, não tá bom ali, como lá em Dia estava molhado o carvão, mas fazia muito tempo que não assava um churrasco ali no retiro, a gente foi para lá e deu trabalho para o carvão pegar. Geralmente a gente pega uma palha seca, né, alguma coisa, e coloca ali no fogo para poder gerar aquela chama ali. E a palha é o combustível. Quando você vai ver, começa aquele estraladeiro, tá. Pouco tempo depois não tem mais nada. Por quê? Porque aquelas folhas ali eram o combustível para o fogo. Só que nessa situação aqui de Êxodo, Moisés ele viu a sarça, e a sarça ardia em fogo, mas a sarça não se consumia. Como é que pode uma coisa dessa? O fogo estava na sarça, mas a sarça não se consumia. Então, qual era o combustível daquele fogo? O título do alimento diário, né, da quarta-feira, da leitura da quarta-feira, mostrava que o nosso combustível, quem é o nosso combustível? Deus. O nosso combustível é Deus. Diga aí para o irmão do seu lado: irmão, o seu combustível é Deus. Então, naquela situação, irmãos, Moisés ele percebeu, e o Senhor também revelou, irmãos, esse mesmo princípio para nós. Hoje nós estamos servindo ao Senhor, nós estamos na igreja sendo usados pelo Senhor, irmãos, mas nada que nós fazemos pode partir de nós mesmos. Nós não temos força de nada, nós não temos capacidade, irmãos, de fazer nada para Deus. Deus apenas quer nos usar como um sustentáculo. Agora, por outro lado, você percebe que o fogo poderia ser em qualquer canto, poderia estar no chão o fogo. Deus é capaz ou não é de fazer um fogo, né, ficar ali no chão? Mas Deus ele queria usar aquela sarça como um sustentáculo. Então hoje, irmãos, Deus ele quer usar a mim e a você como sustentáculo. Deus quer nos usar para que o seu fogo, né, o seu espírito, ele possa, irmãos, agir aqui na terra. Então, por meio de quem Deus vai agir? Diga assim: por meio de mim. E aqui em 2 Coríntios, né, capítulo 3, Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo 3, o versículo 5, Senhor Jesus, Paulo, né, ele aprendeu esse princípio, olha o que ele fala: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E ainda aqui o capítulo 4, o versículo 7, ele diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós. É interessante que no meio do povo de Deus se fala muito, né, eu sou um vaso de barro, eu sou um vaso, né, quebrado, que o oleiro reconstruiu, quebrou e refez de novo. Mas nós precisamos atentar, irmãos, para o que de fato
o Senhor está querendo nos mostrar quando Ele nos compara a esse vaso. O vaso, assim como aquela sarça, não tem valor. O vaso, ele é apenas o suporte, é apenas o recipiente onde o que é realmente valioso está dentro. O vaso é de barro, mas o que está dentro, irmãos, é de valor inestimável. Então, nós, embora, né, não tenhamos tanto valor, e para o mundo nós não temos valor nenhum, irmãos, mas Deus nos escolheu, amém? Diga assim, Deus me escolheu. Amém? Diga para o irmão do seu lado, irmão, Deus escolheu você. Senhor Jesus. Então, esse vaso, irmãos, Deus agora quer usar. E nós precisamos atentar para esse princípio. Assim como a sarça, irmãos, não se consumia, porque ela não era o combustível daquele fogo. Irmãos, quem faz a obra do Senhor não somos nós. Não adianta a gente sair por aí desesperado para fazer coisas para Deus, querer a todo custo aparecer o ser útil na obra do Senhor, sem primeiro, irmãos, não receber de Deus a direção. O que nós precisamos é da palavra de Deus. Precisamos ouvir a palavra, porque a palavra é o que nos dá direção. Esse último hino que nós cantamos, né, de Senhor, abre os meus olhos. Irmãos, e como é que os nossos olhos eles vão ser abertos? O próprio hino ele responde, é por meio da palavra. Veja, é só a gente comparar. Como é que você estava, né? Como é que você chegou aqui antes dessa reunião? Como é que você vai sair dessa reunião? Sabe o que é que faz a diferença? Irmãos, não é uma pessoa falando, né? Não é o irmão ministrando uma palavra, né? Uma palavra humana. Mas sabe o que é que causa a diferença na nossa vida? É a palavra do Senhor. Nós não temos nenhuma capacidade, nós somos apenas o vaso de barro. Sabe, embora hoje aqui, né, eu esteja falando, outro dadinho, né, próxima semana pode falar, João, Sérgio, sei lá qual seja o irmão. Irmãos, não vai fazer diferença nenhuma quem fala, porque nenhum de nós temos capacidade para convencer ninguém. Nenhum de nós, irmãos, não somos nada. Não adianta querer falar, achar que é alguma coisa, ou até mesmo para nós acatarmos, né? Eu recebo melhor a palavra de fulano, ou a palavra de cicrano. Irmãos, a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E essa palavra, irmãos, ela só tem utilidade na nossa vida quando ela vem de Deus. Se ela vier do homem, irmãos, pode ser uma palavra que, sei lá, faça muita coisa na sua vida, mas o resultado não será a bênção, porque a única palavra, o único princípio, irmãos, que traz bênção para a nossa vida, é o falar de Deus, é um falar que dá direção. Existem muitas pessoas falando, e falando palavras que nós gostamos de ouvir, só que na maioria das vezes, irmãos, a palavra que Deus quer falar para nós, nem sempre é a palavra que eu gosto de ouvir. Os irmãos sabem, né, que eu gosto muito de brincar, gosto muito assim de comédia, e por mim, a pessoa que eu mais ouviria falar era aquele pastor Cláudio Duarte, porque assim, eu tenho vontade de ouvir Zelezinho, até quando me convidou para ir para o show do Zelezinho, só que eu tenho vergonha, né, por ser muita pornografia às vezes, e não poder levar os meninos também, fico um pouco constrangido, né, o fato de ser cristão. Aí eu penso assim, rapaz, se eu tenho, né, fico constrangido de ir para Zelezinho, eu vou assistir Cláudio Duarte, que é a mesma comédia, só que sem pornografia. Irmãos, mas o que nós precisamos hoje não é de palavras, né, que nos leve a dar boa risada, até porque, irmãos, a alegria desse mundo, ela passa. Já essa alegria, ela vai embora. Mas só tem uma coisa, irmãos, que permanece eternamente, é a palavra do Senhor. Eu acho que desde cedo nós aprendemos, né, ou pelo menos ouvimos esse princípio. Quem é que não lembra, né, daquele hino que canta no catolicismo, né? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Desde criança que eu lembro disso, né? Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Irmãos, a palavra do Senhor é o que há de mais importante nesse universo. É por isso que hoje nós precisamos nos apegar. Agora, para se apegar, para ouvir, para desfrutar, irmãos, para ganhar essa palavra, existem algumas coisas, né, práticas, que nós precisamos fazer.
Estar na reunião, por exemplo, né, participar das reuniões é uma delas. Essa noite nós estamos ouvindo a palavra em uma reunião. Se você tivesse ficado em casa, seja sincero, você estaria ouvindo a palavra? Eu confesso a vocês que eu não estaria. Então, assim, a reunião é um ambiente onde eu posso ouvir a palavra. A leitura da Bíblia é ou não é uma maneira de ir à palavra? É uma maneira maravilhosa de ir à palavra. Ouvir as mensagens, né, do Instituto. Nós temos várias mensagens disponíveis. Temos agora a conferência, né, que houve agora nesses últimos dias. Então, assim, os meios, irmãos, de se alimentar da palavra, o Senhor tem nos dado. Agora precisa haver de nós o quê? Uma reação, uma disposição em querer buscar essa palavra para ter uma vida, irmão, cheia de bênção. Amém? Senhor Jesus, vai dar 9 horas já, não dá mais tempo praticamente de entrar nessa segunda parte da mensagem, que seria aqui em João, mostrando aqui a experiência de João Batista. Só gastei esses 5 minutos, né, para nós encerrarmos, mas ficou claro para nós essa semana que João Batista, irmãos, ele foi alguém muito usado pelo Senhor. Ele começou o seu ministério, ele começou de maneira fora da caixa. Se nós fôssemos comparar, né, fazer um paralelo, seria mais ou menos isso que nós estamos praticando na igreja. Enquanto muitos, né, estão apenas chegando, sentados e tal, a gente está fazendo grito de guerra, está pulando, parece um exército. E a Bíblia diz que João, ele pregava no deserto. Naquele período, não era costume se pregar nas sinagogas. João usava vestes de pelo de camelo, que segundo, né, o Antigo Testamento é um animal imundo. Então João Batista, ele foi totalmente contrário a tudo que se estava praticando naquela época. E era necessário, porque ele estava, né, preparando o caminho para algo novo que seria o Senhor. Só que chegou um determinado momento que João Batista devia ter parado o seu ministério. Momento que ele batizou, e como isso ficou assim claro para mim, eu não vou ler para não usar mais o tempo, mas os irmãos podem ler em casa, e também estava no alimento diário. João Batista, quando ele foi batizar Jesus, a Bíblia registra que o Espírito desceu como pomba sobre Jesus. E o mais interessante é que João Batista, ele ainda não conhecia Jesus. E naquele momento foi que ele percebeu, esse aqui de fato é Jesus, porque o Espírito desceu como pomba sobre ele. Então, logicamente, irmãos, aquilo ali era para estar claro para João Batista. Haveria alguma dúvida com relação à pessoa de Jesus? Não estava lá profetizado que iria descer o Espírito Santo? Não aconteceu do jeito que estava registrado? Mas João Batista, irmãos, ele caiu no mesmo princípio de Caim e no mesmo princípio de Lúcifer. João Batista completou o seu ministério, batizou o Senhor, e agora ele deveria seguir o Senhor na sua caminhada aqui na terra, né? Seguir o seu ministério. Mas o que João Batista fez, ele tomou outro caminho. Enquanto Jesus batizava, João Batista também batizava. Enquanto Jesus tinha os seus discípulos, João Batista também tinha os seus discípulos. E no final, lembre-se, né, o princípio da bênção e da maldição. Por ser desobediente ali, a revelação, a direção que Deus estava dando, João Batista não tinha mais a unção e não tinha mais como desempenhar o seu ministério. É tanto que Jesus, né, fala que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então vocês percebem o princípio do orgulho? João Batista estava indo tão bem, fez tudo perfeitamente até o momento em que ele deveria parar e seguir a direção que Deus estava dando. Só que aí João Batista, ele não conseguiu fazer essa curva, né, e seguir a direção. E ele acabou, como não tinha mais a unção, como não tinha mais direção de Deus, o que foi fazer João Batista? Se meter na vida dos outros. Foi questionar, né, a questão de Herodes com a sua cunhada, Herodias, que era um relacionamento ilícito, e a gente sabe, né, que consequentemente a filha, né, de Herodias pediu a Herodes a cabeça de João Batista numa bandeja. E dessa maneira foi o final de João Batista. Então, isso para nós, irmãos, é um alerta.
nós vivemos hoje a vida da igreja e temos coisas assim que nós nos destacamos. Existem irmãos que fazem coisas, irmãos, e que se destacam de alguns. E isso não tem nenhum problema. O grande problema é quando nós nos apegamos a usar essa palavra, nessa função que o Senhor nos deu na igreja, e queremos, fazer de qualquer maneira aquilo, porque nós somos bons naquilo, e não permitimos a virada que o Senhor está dando na sua obra. E eu volto a dizer, eu creio que uma das coisas que mais assim deixou alguns irmãos inculcados é essa mudança que o Senhor está dando, essa mudança nas reuniões, essa alegria, a introdução dos jovens nos serviços, na condução das reuniões. Alguns, infelizmente, irmãos, pelo menos em outras localidades, não têm aceitado. E, infelizmente, têm se afastado. Agora eu pergunto para você, se nós nos afastarmos do Senhor, para onde nós iremos? Um abestalhado como eu vou voltar para uma festa como, irmão? Se naquele tempo eu já não sabia, imagina agora, eu acho que eu não sei nem ficar em pé mais, no meio da festa. Irmãos, a minha festa é com os irmãos. A minha festa é onde dá a verdadeira alegria para mim e para a minha família, irmãos, é na igreja. Amém? 9h em ponto, vamos fazer pequenos grupos e vamos ruminar rapidinho. Amém?